Amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever, isso é muito importante para o canal. Eu falo todos os vídeos e volto a repetir que o apoio de vocês é extremamente importante. Mostra que vocês estão gostando do conteúdo e mostra que eu posso estar continuando. Lembrando que se você é novo no canal, caiu de paraquedas aqui, não sabe o que está acontecendo, a gente tem uma série de gameplays que você pode acabar gostando. Então dá uma passadinha nas outras playlists, que a gente tem vários outros conteúdos, como Little Nightmares 1 e 2, Pop Playtime capítulo 1, 2, 3 e 4, Resident Evil Remake 1, 2 e 3, dentre vários outros jogos, tá bom? Assim como todo final de gameplay, a gente faz uma análise do jogo que a gente jogou. Eu falo uma nota sobre ele, falo o que eu achei dele, se ele foi bom, se ele foi ruim, se eu recomendo que vocês joguem. E com Hellblade não vai ser diferente, certo? Por mais que a gente ainda não consiga trazer o segundo game para o canal, não muda o fato que o primeiro jogo foi concluído, que o primeiro jogo foi extremamente divertido, foi extremamente interessante, me surpreendeu de várias formas, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu preparei um roteirozinho aqui que eu vou falar por cima e vou preenchendo o que faltar, tá bom? Vamos lá. Hellblade é um jogo estranho, sabe? No começo, quando você começa a jogar, ele é confuso, ele é incômodo e no início ele é no mínimo questionável, sabe? Pra falar a verdade, eu não tinha intenção de trazer ele pro canal, devido, tipo assim, à minha primeira experiência com o game, que foi meio estranha, sabe? Eu não me senti confortável jogando ele, eu me senti extremamente desconfortável, eu achava estranho, não sei explicar, sabe? Só era incômodo jogar ele. E pra falar a verdade, quando eu fui analisar a situação, quando eu fui ver um pouquinho mais sobre o jogo, ler um pouquinho mais sobre a história de Hellblade, eu descobri que essa foi a real intenção dos criadores. Eles queriam causar essa sensação de estranheza, essa sensação de incômodo, para fazer com que você jogue o jogo pela perspectiva de Senua, né? Pela perspectiva da personagem principal, que contém vários problemas psicológicos, como a psicose, esquizofrenia. Então, essa sensação de estranheza foi a intenção deles, né? What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. They're watching. They're watching. They're watching. This is a journey deep into darkness. They're watching. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why doesn't she turn back? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. Feel you coming. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. That's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Lembrando, né, deixando claro que esse jogo ele é um jogo mais 18, né? A faixa etária dele é bem alta devido aos temas sensíveis que ele aborda. Assim como eu disse, ele aborda a esquizofrenia, ele aborda a psicose, aborda a depressão. Então, eu já estou deixando claro agora no início do vídeo que esse jogo, que aqui nesse vídeo, né, vão ser citados temas sensíveis e spoilers relacionados ao game, tá bom? Então vamos lá. No início do game, nós somos apresentados a Senua, né, que é uma guerreira celta ali que sofre de psicose. E durante a nossa jornada pelo mundo, a gente vê toda a perspectiva do game pelos olhos dela. Então tudo que a gente vê, a forma como a gente joga, como a gente resolve os puzzles, são tudo baseado na visão que ela tem do mundo. Tá? Símbolo de Muspelheim. Don't kill me. I'm not one of them. Não é má
combate não são deles, eu só estava me escondendo. Consigo viver mais tempo assim. Eu nunca vou deixar aqueles bastardos me pegarem de novo. Nunca. Espere, quem é você? A escuridão está chegando. É apenas uma memória. Drew? Is that you? Nos meus contos dos Homens do Norte, eles me chamam de Druth, um mentiroso, um velho tolo. Druth é a minha verdadeira é a minha verdade. Vocês, See you again. é bom vê-lo novamente. You kept Se your man... vow. Guiar você nessa e na próxima vida, eu contaria as minhas histórias de Hell. Se puder acompanhar você. Stories of hell, if I may walk with you. Tell me your stories again. Conte-me suas histórias de novo, velho I'm amigo. listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye. Seu interior, algo que se esconde à vista. What's hidden in plain sight. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. It's near. Focus. You will find it. Look towards the gate. Sim, gente, sim. Tem a ver com puzzle de sombra. Ah, agora eu acho que abriu. Imagina eu na primeira vez que joguei, Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. tendo que descobrir a sombra que era parecida com essa. Bom, na primeira vez que eu joguei eu só vim até aqui só, se eu não me engano. Sabe? E tudo que ela escuta, tudo que ela vê, tudo que ela evita basicamente ali no jogo é a visão, é a forma que ela vê o mundo, né? Então, durante toda essa jornada, a gente escuta vozes, a gente vê criaturas nas sombras, a gente vê sombras se tornando criaturas, vê símbolos que ela vê a corrupção, ela evitando a corrupção se espalhar no seu corpo, a cada morte que a gente sofre no jogo. E existe um motivo para ela estar meio que enfrentando tudo isso e indo numa jornada tão perigosa para ela, né? O motivo dela estar nessa jornada é para salvar a alma do seu amado, para salvar a alma do seu amado Dillion, que acabou morrendo, e ele acabou morrendo para invasores nórdicos, né? E acabou sendo torturado e morto por eles na vila em que eles moravam. Então, segundo a crença, segundo a visão da Senua, por ela não estar do lado dele no seu último momento, por ela não ter lutado ao lado dele quando ele morreu, ela acredita que ele está preso, que a alma dele está aprisionada em Hell, né? E toda essa jornada ela se baseia na libertação de Dillion das profundezas de Hell, onde ela acredita que ele está preso, né? Ela meio que acredita que ela deve isso a ele, depois de abandonar bem, entre aspas, ele na luta sozinho, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os temas que esse jogo trata, certo? Então, a partir daqui, se você quiser pular um pouquinho mais pra frente, tá tudo ok, certo? Vamos lá. Nessa jornada, a Senua ela meio que se aproveita da sua condição para progredir na jornada. Ela aproveita das visões que ela vê, dos objetos, dos símbolos que ela encontra no caminho para poder resolver os puzzles, para poder escutar histórias do seu melhor amigo Druth, que também morreu, né? Druth, na história, no jogo, ele é um ex-escravo que acabou fugindo para a vila da Senua. É um escravo que veio basicamente das Ilhas Nórdicas e que ao longo do jogo conta várias histórias sobre os deuses nórdicos, sobre os guerreiros vikings, dentre várias outras coisas, né? Que ela consegue meio que escutar ele devido à sua psicose, ela escuta a voz dele, acompanhando ela toda a jornada e guiando ela até Hell, né? Além disso, ela também recebe o apoio de Dillion
enxerga as runas, né? E até recebe vozes durante a batalha que auxiliam ela a desviar dos golpes, que auxiliam ela a progredir na história, né? Afinal, Leon meio que ensinou ela que ela poderia considerar as suas sombras uma maldição, ou ela poderia tirar vantagem disso para o que viesse no futuro, né? Vá. Do not forget my stories, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hell's Gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the eastern sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the River of Knives that flows from the dark world of Niflheim. Do not forget my stories, Senua. Tá, ele só vai repetir isso, Your ok. darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hell's Gate. But gods and living Eu acho que não vai ter combate agora, né? you must leave the Isles of Orkney. A gente não tem nem arma. Chocolate, che Find a road peace. that leads north. Tá. Símbolo de Muspelheim. Não me mate, não sou um deles. Eu só estava me escondendo. Não consigo viver mais tempo assim. Eu nunca vou deixar aqueles bastardos me pegarem de novo. Nunca. Espere, quem é você? A escuridão está chegando. É apenas uma memória. Drew? Steady. Nos meus contos dos Homens do Norte, eles me chamam de Druth, um mentiroso, velho tolo. Druth é a minha verdadeira é a minha verdade. Vocês, See you. é bom vê-lo novamente. You Se kept me man... back. Guiar você nessa e na próxima vida eu contaria as minhas histórias de Hell, se eu puder acompanhar você. I may walk. Once again. Conte-me suas histórias de novo, meu amigo. The runes seal the gates to hell. Seu interior, para algo que se esconde à vista. What's hidden in sight? I can see it. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. It's near. Focus. You'll find it. Towards the gate. Sim, gente, sim. Tem a ver com o plano de sombra. Ah, agora eu acho que abriu. Imagina eu na primeira vez que joguei, Go through it. It's dangerous. Follow it. tendo que descobrir a sombra que era parecida com essa. Bom, da primeira vez que eu joguei eu só vim até aqui só, se eu não me engano. Nem só de sons ela era atormentada, vendo monstros e criaturas deformadas a cada esquina que ela virava, a cada sombra, né? Sejam eles grandes, sejam eles pequenos, fortes, fracos, letais ou inofensivos. Visões de pessoas, visões de amigos e até de parentes, dos quais ela acredita que fizeram algum tipo de mal para ela. Mas não importa qual sombra ela meio que encontrasse no caminho, não tinha nada que impedisse ela realmente de salvar o seu amado.
Ela conseguiu, o selo se partiu, o portão está aberto. Espere, essa escuridão, eu conheço ela, dos bosques. Ele está voltando por mim. Ai. Are you too? I remember. Eu esqueci de aumentar as legendas, né? Eu preciso aumentar. Well and wild. As coisas não acabaram bem nos bosques, como sempre. Você pensa que pode superar a escuridão? Fazer sentido dela? E quando o alívio chega, ela ataca do meio do nada, jogando você, impotente, de volta no turbilhão. Drown in the mind in fear. Deeply. Afogado, a mente no medo cada vez mais profundo, puxando você longe para dentro do vazio, que talvez, desta vez, não haja volta. Mas lá, na escuridão, ela se lembrou. Senua, escute-me. Reach out to me. Senua, Senua, pegue o meu espelho de ferro, into it. olhe nele, pois ele é uma janela para o submundo. Within, you will see the De face dentro of você the verá a darkness face da escuridão que você teme. E se você focar, como eu te ensinei a fazer, você também verá que, embora a escuridão tenha encurralado você em seu véu, ela também está presa dentro de você. Focus. Focus. A corrupção é basicamente uma alusão à vontade que ela tem de seguir na jornada, de lutar, de continuar firme no caminho que ela desejou, que ela deseja, né, de salvar o amado dela. Só que a cada morte que a gente sofre no jogo, essa sombra, essa corrupção se espalha mais dentro dela e ela fica cada vez mais próxima a desistir, a deixar tudo partir e se juntar ao seu amado. No interior de Hell, basicamente. Ela sempre enfrenta uma luta interna quanto a isso, sempre pensando em seguir o que as vozes dizem para desistir, sempre pensando em aceitar a sombra dentro dela e simplesmente abandonar o caminho que ela escolheu. Ok. Você roubou tudo de mim. Eu imploro, deixe ele ir. Eu darei a você o que quiser. Não resistirei mais. Apenas deixe ele ir. I beg you. Let him go. I'll give you what you want. I won't resist it. Just give him back. Você roubou de mim. Ok. Galera, calma, tô aprendendo ainda, o jogo tá dando umas lagadinhas. Oxe, A vision. uma visão do que está por vir. Pobre Senua. A
escuridão não negocia, ela não raciocina, ela é pobre, ela é podre. E agora que se apoderou, ela se espalha para a cabeça dela. O aceito da alma até que dela nada restará. It will spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have Todo o been for sofrimento nothing. dela terá sido em vão. É apenas questão de tempo. A podridão da escuridão crescerá cada vez mais. Se por tão chegar na sua cabeça, na cabeça de Sino, a missão acaba. E todo o progresso será perdido? Nossa. Ao longo dessa jornada, ela se vê obrigada a enfrentar a sua escuridão, sem saber qual é a real origem dela. Ela acusou a mãe dela, acusou o pai dela por tudo que ela fez, e até acusou Hela, a deusa nórdica da morte, que era cultuada pelos assassinos de Dirion, né? Por corromper ela mesma com essa maldição das sombras, né, que se propagam, e por aprisionar o amado dela nos seus domínios, certo? Mas não precisou de muito, né, para ela enfrentar. Tipo, passou basicamente uma luta para ela descobrir que Hela nunca levou o amado dela, Hela nunca levou Dilion, e sequer era a origem dos problemas dela. Hela era apenas um reflexo dela mesma, que ela criou pra basicamente culpar alguém, pra não ter que se culpar, pra ela não ter que se culpar da morte do Dilion, do momento em que a vila foi invadida, do momento em que ela fugiu de todos na vila que estavam apedrejando ela, acusando ela de ser o mal que assombrava o local que eles moravam. Mas agora ela sabia quem era Hela. Eita, que a cabeça tá com tremedeira. Ué. Never forget what it is like. Que esqueça como é ver o mundo como uma criança, onde cada folha de outono é uma obra de arte, cada nuvem que se move um filme, cada dia uma nova história. Nós também emergimos dessa magia, como uma onda no oceano, apenas para retornar ao mar. Deus, amor. Esse jogo ele representa bem a dor da perda, a dificuldade de abrir mão, de deixar alguém que a gente ama partir, a dependência que a gente sente de estar perto dessa pessoa, a culpa de não estar por perto e basicamente o resultado de fugir. Não de qualquer fuga, mas de fugir dos problemas, de fugir das sombras, sendo até
uma alusão da própria vida real, de quando a gente tenta fugir de algum problema, de quando a gente tenta fugir de alguma coisa que aconteceu. E basicamente não adianta, porque não importa o quanto a gente fuja, hora ou outra a gente vai ter que enfrentar esse problema, e essa sempre vai ser a única solução, que é enfrentar ao invés de fugir, né? E as sombras dela nada mais eram do que isso, eram reflexos dos próprios medos, insegurança, culpa. E quando ela meio que enfrentou tudo isso, ela pode não ter vencido as sombras que tinham dentro dela, mas foi o primeiro passo para um caminho, né, de vencer essas sombras. Mano, às vezes eu fico zonzo do nada com o jogo. Oi. Batalha final. Confronte ela. Caralho, eu acho que tem The Good Ending e tipo The Bad Ending, tá ligado? Eu acho que se sobreviver a gente tem o Good Ending. Bom, daqui pra frente já não tem mais roteiro. Eu escrevi só isso, basicamente. Só isso, mais ou menos, né? E agora tudo que eu falar é completamente fora do script que eu pensei pra aqui, né? Já foi fora do script, eu não li exatamente tudo que estava escrito no script. Qualquer coisa depois eu até coloco na descrição o que estava nesse vídeo, né? O que eu tinha planejado pra ele. A realidade é que eu gostei bastante desse jogo. Ele me surpreendeu de várias formas, ele é muito bonito, ele tem uma trilha sonora maravilhosa, os puzzles dele são surreais. E por incrível que pareça, de todos os puzzles que a gente enfrenta, teve um único que eu me prendi bastante para poder passar, mas nada que fosse necessário um Sherlock Holmes para resolver, nada que seja necessário um Selbit ou um Alan Zoka, sabe? É um jogo extremamente complexo, é um jogo extremamente bem feito, ele tem uma história bem fechada, é extremamente divertido de jogar. Obviamente ele é incômodo porque ele se propõe a ser assim, né? Ele se propõe a ser incômodo, se propõe a fazer você ver o jogo pela perspectiva da personagem. Eu não vou mentir, sabe? Ele não é o melhor jogo de todos, entende? Mas ele também não é o pior. Ele conseguiu me segurar bastante, foi bem interessante. Tem algumas críticas e ressalvas que eu tenho que fazer, por mais que não seja o foco do game. Eu sempre tenho uma coisa em mente, né? Vamos lá. O que eu escuto de várias vezes, de vários lugares, de várias coisas. Por exemplo, eu vou falar um exemplo disso com Enigma do Medo, que quando lançou teve vários problemas, principalmente com relação ao combate. E aí o que os desenvolvedores falaram foi: Enigma do Medo nunca foi voltado para combate. E a mesma coisa é Hellblade. Hellblade não é voltado para combate, ele é voltado para contar uma história, para contar uma narrativa. Mas se dentro de um game você coloca uma mecânica de luta, você não precisa ser necessariamente boa, mas tem que funcionar, ok? E não funciona corretamente, sabe? Dentro de Hellblade. Da mesma forma que não funciona corretamente dentro de Enigma do Medo. Ah, mas não foi a proposta. Não era pra ser um jogo de combate, mas se você colocou combate, você tem que adaptar ele e tem que fazer com que ele seja interessante o suficiente e não incomode o jogador, sabe? Hellblade tem durante as batalhas, ele tem uma câmera fechada. Ou seja, quando o inimigo aparece, você foca naquele inimigo. Você não consegue virar ou destravar a câmera. A única forma de você se esquivar
é você meio que dando cambalhota, ou então tipo você se esquivando. Então quando aparece um inimigo atrás de você, você não consegue virar pra ele. Várias das vezes, em vários momentos, eu fui pego de surpresa, porque apareceram inimigos atrás de mim e eu não conseguia virar pra eles, ok? Obviamente eles tentaram meio que colocar uma mecânica ali para poder ajudar nesse caso, que são as vozes, que sempre que alguém se aproxima por trás de você, as vozes meio que avisam, elas alertam você, falam atrás de você, se esquive, mas ainda assim é muito incômodo você não olhar para trás. Entendeu? É muito incômodo você não conseguir virar para os inimigos que você quer atacar. Às vezes é o inimigo mais fraco e o inimigo mais forte. Você não consegue virar para o inimigo mais forte porque a câmera está travada no inimigo mais fraco. Então, são várias partezinhas assim que acabam sendo meio incômodas, meio difíceis de você focar ali, né? Eu acho interessante que ele não é um jogo que te põe uma localização. Você pode escolher o caminho que você quer seguir ali na área. Você não precisa o jogo não te fala necessariamente, olha, aqui que você tem que ir. Não, você pode dar uma explorada, pode andar por ali, andar por aqui, e depois de ver tudo que você pode ver no cenário, você pode ir pro caminho que espera você. Ele não é um jogo mundo aberto, mas ele também não se propõe a ser um jogo mundo aberto. E baseado no que ele se propôs, ele é bem interessante. A única crítica que eu faço a ele é realmente ao combate, que ele é gostoso, é um combate interessante, é um combate divertido, mas a câmera travada ela dificulta bastante dentro do combate, e se tivesse uma câmera livre para você mover o personagem, facilitaria demais. Basicamente isso. Não é um jogo que eu daria um 10, e não é um jogo que eu dar um 10, certo? De 0 a 10, né, eu daria um 8. Ele é um jogo interessante, ele é um jogo divertido, mas eu não acho que ele seja uma explosão de divertimento, sabe? Ele é um jogo ok, gostei dele, achei divertido. Ele é um jogo acima da média, mas não é um jogo que vai fazer você parar tudo pra jogar ele, entende? Bom, eu acho que eu já falei bastante. Falei da narrativa do jogo, falei sobre o que ele se propõe, falei sobre os temas que ele aborda ali, meio que tentei explicar um pouquinho sobre os temas que ele aborda. Tentei diferenciar um pouquinho, né, a análise do vídeo, eu espero que isso tenha ficado claro. Principalmente porque eu tenho sentido que as análises dos games têm ficado muito vazias de certa forma, e que na maioria das vezes parece que eu não entendi o jogo corretamente, ou parece que eu não joguei o jogo corretamente, sabe? E eu senti a necessidade de trazer um pouquinho mais de informação, até para quem às vezes a pessoa que não assiste a gameplay completa, ela assiste por aqui para saber tudo que aconteceu. Obviamente isso daqui não é um resumo. Se você tá vindo aqui pra saber sobre o que aconteceu no game em geral, isso daqui não é um resumo. Isso daqui é só o que eu achei do game, sabe? E se eu recomendo você jogar ou não. Que sim, eu recomendo jogar, certo? Mas se você veio aqui em busca de um resumo do jogo, não é o lugar certo. Eu não tenho resumo dos games aqui, tá bom? Quem sabe um dia eu faço se vocês pedirem. Mas é basicamente isso. Ele é um jogo que ele te faz pensar muito, sabe? Ele te deixa pensativo, te deixa reflexivo. Ele faz com que você pense muito sobre tudo que você faz, sabe? E eu acho isso muito interessante. É um jogo de narrativa, um jogo de visões diferentes, um jogo de pensamento diferente, e que eu acho que eu não vejo muitas pessoas falando sobre ele, sabe? Não é como se eu visse vários fãs de Hellblade por aí. Tenho uma curiosidade com relação a gameplay do canal, que eu descobri só depois, tá? Meio que um vídeo ficou de fora da gameplay, por acidente, mas ficou de fora. Mas também nem foi notado, porque tipo, não fez tanta diferença. Ele não era um vídeo tecnicamente tão relevante assim, mas ainda assim foi um vídeo a menos da gameplay que eu acabei... não perdi ele, mas era um vídeo pro, tipo, talvez fosse o oitavo, talvez, sabe? Eu postei um oitavo vídeo, mas ele não era o oitavo, talvez ele fosse o nono ali. Ele era o oitavo ali, eu acho. Ou o oitavo ou o sexto. E ele acabou meio que ficando perdido ali.
agora já foi. Mesmo assim, foi uma gameplay boa. Vocês também parecem ter gostado. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever. E se você quiser uma próxima continuação de Hellblade, deixe seu apoio, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Falou!